Dando sequência então a essa jornada, eu gostaria de continuar falando um pouquinho ainda a respeito da nossa identidade. Por quê? Porque ela é uma das chaves para que nós venhamos a experimentar, esse processo de catarse, esse processo de libertação, de cura da alma, de vencer os nossos traumas e medos. Precisamos fundamentar muito bem. A identidade é a chave para nós passarmos por esse processo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma arma que rouba, uma arma poderosa para destruir a nossa identidade e o nosso propósito. E essa arma chama-se comparação. Talvez você viva frustrado porque você tenta todo tempo se comparar com alguém. Você se mede a todo tempo com outras pessoas que talvez alcançaram objetivos que você planejou para você. Mas deixa eu dizer, nem tudo o que você planejou em ser é de fato aquilo que Deus tem para você. E como vencer a arma da comparação? Ela é destrutiva para frustrar o nosso propósito, para frustrar os planos que Deus tem para nós. Hoje eu gostaria de comentar sobre um texto da palavra de Deus em que retrata exatamente essa figura. 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 38, eu vou ler aqui, diz a palavra do Senhor que Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Bom, todos nós conhecemos a história de Davi e de como ele derrotou Golias. E uma das nuances dessa história é que Saul, até então o rei de Israel, chamou Davi, aquele jovem, e colocou sobre Davi a sua própria túnica, a sua própria roupa. Deu a ele as armaduras, de um soldado daquele tempo. E Davi, pegando aquela túnica, aquela roupa de soldado, um capacete de bronze na sua cabeça, ele pegou a espada e ele não conseguia se mexer, ele não conseguia andar. Então Davi decidiu tirar tudo aquilo e apenas com aquilo que ele já estava acostumado. Então ele pegou o seu cajado, o cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, no seu alforje e foi para cima. Nós conhecemos o final da história, Davi venceu o gigante filisteu, com uma pedra, com uma funda ele tacou uma pedra, cravou na testa do gigante filisteu e com a espada cortou sua cabeça. Enfim, o que nós aprendemos nessa lição? Aprendemos que nós não podemos usar a armadura do outro. Davi tentou usar a armadura, sugestionado por Saul, usar a armadura de Saul. Existe Saul e existe Davi. Deus tem um propósito definido na vida de Saul, Deus tem um propósito definido na vida de Davi. Não adianta você querer usar a ferramenta de outro. Deus chamou para você ser você mesmo. Porque tudo que Ele forjou em você, todas as qualidades e até defeitos que você tem, lembra? No primeiro devocional eu pedi para você pôr no papel, anotar no papel aquilo que você vê, que são as suas mazelas, os seus defeitos, os seus erros, aquilo que te impede de avançar e também colocar as suas qualidades. Mas olha, as qualidades que Deus forjou em você é porque tem um propósito definido. Não é à toa que você gosta de certas coisas, gosta de certas comidas, de certas canções, de certos aromas, de certo perfume, e outras pessoas gostam de outras coisas, porque Deus fez você único. A ferramenta, a arma, aliás, da comparação, ela nos frustra. Ela nos frustra porque queremos alcançar o objetivo do outro. Na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, aos Coríntios ele diz: se o pé disser, por que não sou mão? E se o ouvido disser, por que não sou olho? Deixará ele de ser do corpo? Não, cada um tem um propósito, cada parte opera, a justa operação de cada parte faz o aumento, o crescimento do corpo.
Nós precisamos entender quem Deus nos chamou para ser e dentro disso viver com alegria, com satisfação, com contentamento, pois Ele é que nos criou e tudo aquilo que Ele tem desenhado para ti jamais poderá ser frustrado. Jó declarou no seu livro, ele escreve: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Talvez você está pensando: poxa, mas eu não queria nascer nessa geração, eu não queria estar nesse tempo, eu não queria viver nessa casa, eu não queria ser o filho dessa família. Eu acho interessante que Paulo, discursando no Areópago, em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele fala algo interessante para nós caminharmos e entendermos sobre a soberania divina. Preste atenção no que ele diz no versículo de número 26 de Atos 17. Ele diz assim: de um só fez ele, ele está falando de Deus, todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Sabia que Deus planejou você nascer nessa família? Você sabia que Deus planejou você crescer nessa casa, ser filho do seu pai e da sua mãe? Que Deus planejou o lugar onde você mora? Que Ele já tinha determinado todos os tempos e o lugar em que nós deveríamos habitar? Talvez você está aí pensando em fugir. Eu quero ir para outro lugar, eu quero sair dessa vida. A resposta não é fugir diante dos desafios, mas encarar com graça e com coragem, tendo a ousadia de não nos compararmos com ninguém, porque eu e você somos únicos e Deus sabe o que Ele tem forjado em nós é para um propósito específico. Quando nós entendemos isso, a nossa vida é vivida com alegria, com satisfação plena, porque eu sei exatamente que o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo é plano de Deus para a minha vida. Deus abençoe a sua vida. Amanhã continuamos.